Fala pessoal, antes de começar esse episódio eu quero trocar uma ideia rápida com vocês. O A Deriva é um projeto independente, feito com dedicação por uma equipe pequena e determinada. Nós estamos muito felizes com o engajamento e o crescimento do canal, e isso só acontece porque vocês acompanham, apoiam e entendem o programa. Para quem quer ir além e realmente fortalecer esse trabalho, a melhor forma de ajudar é assinando o sacocheio.tv. Os assinantes do Saco Cheio TV têm acesso antecipado aos episódios do A Deriva antes deles serem postados no YouTube. Mas, mais do que isso, eles sabem que estão viabilizando esse projeto autêntico e diferente. Então, se você gosta do A Deriva e quer que ele continue crescendo e existindo, assine agora o sacocheio.tv, porque o seu apoio faz toda a diferença. Bom, a gente começa sempre pedindo pro convidado falar o seu nome, a sua idade e a sua profissão. Então você pode começar agora. Bom, eu sou o Lucas, tenho 29 anos, completo 30 esse ano, eu sou formado em programação, mas atualmente eu sou um pequeno empresário junto com os meus pais, né? Pra quem tá vendo esse programa agora, eu acho que é interessante a gente começar explicando os equipamentos que você tá usando agora. Qual a função e por quê? Bom, esse aparelho aqui, ele chama BiPAP, né? Mas ele é um ventilador mecânico, explicando basicamente assim. Aí ele meio que completa a minha respiração, né? Uhum. Que é bem baixo, tem a força da respiração. Aí ele complementa pra poder respirar direito, né? Sabe quantos por cento que ele complementa? Olha, Foi muito específico agora. foi bem específico. Não, mas é bem baixinho, é bem pouquinho assim que eu tenho, né? Uhum. Então ele complementa bastante assim minha respiração. E você tem que usar 24 horas por dia pra dormir. Em algum momento você pode tirar? Como é que funciona? Eu tiro por poucos minutos, assim, pra transferir, né? Por exemplo, da cadeira pro carro, do carro pra cadeira, Uhum. da cadeira pro banheiro, da cadeira pra cama. É mais nesses momentos mesmo que eu tiro, só nesses momentos. Uhum. Então você tem que usar isso o tempo inteiro. E desde quando que você tá com esse equipamento? É desde criança? Olha, é assim, a minha deficiência, ela vai tirando toda a força dos músculos, né? Até chegar na respiração. E quando começa a chegar na respiração, o sono começa a ficar ruim. A gente não dorme direito, aí tem dor de cabeça. Aí é nesse momento que eles introduzem, né, o uso do aparelho. Pra dormir mesmo. Entendi. Então começou pra dormir e depois foi evoluindo pro dia a dia. Uhum. Aí vai aumentando o uso, né, conforme a necessidade do paciente. Pra quem não sabe também, qual que é a condição que você tem? Chama distrofia muscular de Duchenne. Que é a síndrome de Duchenne, né? Ela é uma doença que vai, como eu falei, né? Vai tirando todas as forças dos músculos. Aí, meio que assim, a gente nasce normal, mas com ela instalada na gente, entendeu? Aí com o tempo ela vai se desenvolvendo. Uhum. Aí a gente, quando é criança e ela começa a desenvolver, a gente começa a andar de forma diferente, né? Não consegue pular, não consegue correr. Aí cai no chão, aí levanta com dificuldade, né? Porque começa caindo muito, né? Quando a gente é criança, aí vai pra cadeira de roda, aí depois afeta os braços, né? O tronco, o pescoço, a respiração, aí é a hora que precisa usar o aparelho, né? Aí basicamente é isso que é a minha deficiência. Uma doença que impede o desenvolvimento dos músculos e eles ficam parados como eles vieram quando você era uma criança e eles não desenvolvem ou eles retrocedem.
É, meio que assim, você nasce forte, Aham. mas com o seu crescer, passar do tempo, aí você vai perdendo, entendeu? Uhum. Você vai se degenerando, falando assim. Ah, entendi. E como é que psicologicamente falando, quando é que você percebeu que tinha algo diferente em você das outras pessoas? Essa parte aí, quem percebia era mais meus pais, né? Uhum. Minha mãe, a escola, foi principalmente a escola que começou a notar no começo, né? Quando eu tinha uns 4 anos, quando eu estudava na escola EMEI, né? Da prefeitura de Santo André. Aí eles notaram, começaram a notar que eu era mais lento, né? Que eu não era tão ágil igual as outras crianças. Aí entraram em contato com a minha mãe, disseram pra ela que eles iam me ajudar a encontrar o problema, ver o que eu tinha, né? Aí, com isso, aí foi perceber minha evolução da doença, né? Uhum. Mas pra você, como é que foi a experiência? Porque eu imagino que quando você é criança, você nem pensa em nada, né? Você nem entende muito bem. Quando que você sacou? Quando que você... Você lembra da primeira memória que você tem, assim, de entender a situação? Olha, eu confesso que quando eu parei de andar, que eu já tava parando de andar, tava muito fraco, caindo muito. Aí eu fiz cirurgia nos tendões dos pés, pro pé não me entortar, né? Mas na minha infância, assim, eu não cheguei a sofrer. Eu sabia o que eu tinha, que eu parei de andar e tal, mas eu sempre tive uma infância boa, entendeu? Com um videogame que me ajudou muito, meu irmão, primos. Aí a gente tinha ali nossa infância, ali, os momentos de infância, ia pro shopping, parque de diversão, cinema, essas coisas assim. A gente brincava no condomínio lá que a gente morava. Brincava muito na casa da minha avó também. Aí, mas foi de boa, eu nunca me senti, tipo, sugado, triste quando eu era criança. Isso, eu fui ter essa questão mental, mas ali no fim da adolescência. Que aí começou a respiração, né? A pegar, mas os braços também. Aí foi um período aí que tive que me adaptar, aceitar aí, tá disposto a evoluir um dia de cada vez, fazer tudo que for possível, né? Pra ter uma vida melhor. E é isso. Mas uma questão de adaptação, né? Aceitação e adaptação. Então, eu vi no teu canal do YouTube que você passa uma mensagem bem positiva de aceitação e de entender. Meio que aquela conversa de o que eu não posso controlar, eu não posso deixar me abater, né? Você passa essa mensagem nos seus vídeos. Isso você sempre teve? Ou em algum momento você sofreu, ficou revoltado, sentiu raiva da vida e da situação e aí você aprendeu isso que você relata lá no seu canal? Eu tive vários momentos assim de queda, mas que eu não falava pra ninguém, né? Não chegava a desabafar. Mas aí, de muito consumir coisas de autoconhecimento, coisas de espiritualidade, né? Porque não sabe, eu sou cristão. Aí, juntando tudo isso, aí meio que eu caí na real, né? Que tipo de vida que eu vou querer ter? Uma vida vitimista? Uma vida de reclamação, de frustração, de frustração? Aí eu vi que se eu continuasse daquele jeito,
Eu não ia ter uma vida agradável, uma vida boa. Eu não ia me sentir confortável na minha própria pele. Aí, depois de entender isso, que tudo ficou melhor. E antes de entender isso, o que você sentia? Olha, eu tinha medo de morrer sem ter construído nada, sem ter construído algum legado, né? Sem ter relacionamentos também. Mas era muito isso, muito medo, insegurança, né? Muito pensamento negativo. Uhum. Aí eu entendi que essa condição, ela é o resultado de simplesmente estar vivo, né? Porque a pessoa pode ter algum problema, vir a usar cadeira de rodas. Aí eu não era tão boa assim, minha cabeça. Uhum. Aí depois que mudou, aí eu comecei a trabalhar com o YouTube, né? Antes de trabalhar com o YouTube, já tinha mudado bastante tempo antes. Mas eu percebi isso, aí eu pude viver melhor. Mas faz. Aí acabou aparecendo coisas pra eu fazer, né? Que eu gosto, que me preenche. E a tua relação com Deus, como é que é? Em algum momento você se revoltou com Deus também? Ou ele sempre foi uma presença positiva? Porque eu já entrevistei várias pessoas, né? Em várias condições de vida diferentes. E quase todas relatam que em algum momento elas se revoltaram com Deus, brigaram com Deus. E depois de um tempo elas entenderam que o que não dá pra controlar não dá pra se Sim. deixar bater, né? Ah, sim. Teve momentos, sim, que eu tive raiva, né? Mas como eu tenho muito contato com as escrituras, né? Com oração, com reflexão, aí eu acabei percebendo que ainda na real. Que se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Eu não seria o que eu sou hoje. Eu não teria percorrido os caminhos que eu percorri pra chegar até hoje e ser o que eu sou hoje, né? Aí eu penso muito dessa forma. Teve muitos momentos também que realmente, assim, poderia dar merda. Só que não deu. A coisa fluiu e deu tudo certo, né? Como assim poderia dar merda? Ah, por exemplo, teve vezes que meu respirador parou. Aí. Aí deu tudo certo no final, entendeu? Uhum. Que nem quando eu era pequeno, eu não podia tomar uma anestesia. Não é qualquer anestesia que minha patologia pode tomar. Aí eu tomei ela errada. Aí eu poderia ter morrido, entendeu? Aí foi uma experiência bem espiritual, isso. Aí também, além de eu não ter minha independência, né? E o mundo ser um ambiente completamente hostil, tudo seguindo dando certo. Tipo, formei na escola, formei na faculdade, eu trabalhei. Aí eu vejo mais isso, né? Que acaba tirando essa, essa raiva, né? Essa frustração. Você pode se aprofundar mais no conceito o mundo é um lugar hostil e dar exemplos de como é que funciona a tua integração nesse mundo que você considera hostil? Ah, sim, né? A questão da acessibilidade. Hoje não muito, mas antes era pior, né? Questão de acessibilidade nos lugares. E mais essa questão que às vezes as pessoas não sabem lidar, né? Hum. Com a gente, assim, aí foi muito com esse intuito que eu quis
que eu quis começar esse projeto de superação do autoconhecimento com o YouTube, né? Mas para trazer essa visão para as pessoas que a gente pode, que a gente agrega, né? Que a gente pode conquistar nosso espaço no mundo, na sociedade. E é mais isso, né? Porque eu tenho consciência que eu tive, né? A parte boa de não sofrer muito com isso, né? E que o jeito que eu vivo, muitas vezes, muitas pessoas não vivem com a minha condição. Muitos não saem de casa, muitos não têm muitos amigos. Aí muitos dependem, né, de ajuda. Aí é mais esse ponto, assim, que eu falei, é sobre que o mundo é mais hostil, né? As pessoas não. Tu disse que as pessoas não sabem lidar, né? Isso você já sofreu preconceito ou. O que que é essas? O que que significa as pessoas não sabem lidar? Olha, preconceito eu nunca sofri, assim. Mas é muito. Bem que as pessoas meio que não sabem lidar, que não se aproximam. Eu não consigo entender. Mas é. Mas é assim e eu prefiro. E eu prefiro aprender a lidar, entendeu? Uhum. Aí quem tiver que estar comigo, quem tiver que estar na minha vida, que esteja, né? Por vontade própria. Mas aí eu faço a minha parte. Eu estudo, trabalho, eu informo, né? Os meus vídeos. Eu recebi um pai uma vez aqui de uma criança que tem a mesma síndrome. Eu cheguei a ver. Você viu? E eu lembro que ele falou que existia um estudo. Não lembro se era pra cura ou se era pra algum tratamento. E era uma coisa muito cara, assim, era milhões Sim. de reais. Existe? Você tem contato com isso? Você tem esperança que alguém possa encontrar? Como é que tá essa situação? É que eu sei, ele não é uma cura, né? Mas ele é uma oportunidade de estar segurando a progressão da doença. Uhum. Isso seria muito benéfico, né? Para as crianças pequenas. Pra gente também, pra gente que já é mais avançado, é estudo de outros, né? Mas realmente é muito caro. Eu acho que dá acho que uns 15, 17 milhões. É muito caro. E teria um recurso da liminar na justiça, né? Uhum. Mas o que tá acontecendo é que eles estão negando. Pra todos, assim. Aí não tem acesso, né? Então esse seria mais pra crianças, né? Depois de um certo ponto não tem mais o que fazer? Seria mais pra retardar, né, a deficiência Uhum. na criança pequena ali e pra ela não perder rápido, né? Uhum. Mas pra gente que é mais avançado, assim como eu sei, eu não sei a fundo, mas eu sei que tem estudos de outros medicamentos, entendeu? Mais cedo você falou que você tinha muito medo da morte, né? E essa é uma das suas principais preocupações. Como é que você lida com a morte hoje? Como é que você aborda ela? O que você pensa dela? Eu acredito assim. Que eu sei que todo mundo vai morrer. Isso é a maior certeza que todo mundo tem, né? Mas. Mas é uma coisa assim que eu ficava com muito medo antes. E que hoje não. Porque eu tenho a consciência da minha fé, que eu acredito, né? Mas esse medo aí é uma coisa que assola muitos da nossa patologia, né? Nossa doença. Uhum. Mas
tem que fazer, né? A única solução que eu vejo assim, é a gente, igual eu falo nos vídeos, é a gente controlar o que a gente pode controlar, viver um dia de cada vez, fazer 1% a cada dia, do quesito diversão, procurar estudar, ter o autoconhecimento, se apegar à espiritualidade. Eu vejo tudo isso como o combo, né? Que aí pra você nem chegar a pensar. Uhum. Muito liso e tá vivendo. Evoluindo do jeito que tá ao nosso alcance. Eu acredito muito na ideia do propósito, né? A gente tem que seguir o propósito da vida, missões, né? Propósitos profissionais, espirituais, da parte psicológica também. A gente procurar entender e se beneficiar, né, de tudo isso. Aí eu vejo isso como a solução para essa questão do medo da morte, né? Você consegue ver um objetivo espiritual pra você ter essa condição? Você consegue encarar dessa maneira, assim? Por exemplo, você descobriu e entendeu várias coisas da vida por causa da condição. Se não fosse a condição, você não teria chegado Exato. nesses lugares. Exatamente. Então você consegue ver um propósito positivo na situação. Eu, apesar de tudo, eu consigo. Na questão de eu poder levar a iluminação para outras pessoas, sabedoria, né? E eu aprender, né? Mas com uma privação. Eu vejo isso, sim, como um teste para evolução espiritual e mental. Eu vejo assim. E ver assim é o que me dá entusiasmo, né? Pra seguir caminhando. É a forma que mais me ajuda. Eu imagino que. Não sei se vai fazer sentido isso, mas que você vive muito mais na tua mente. O teu grande ambiente de vida é dentro da mente. Faz sentido o que eu tô falando? Faz. Não é questão tipo, de viver preso, né? Uhum. Mas é uma questão de eu ter mais contato comigo mesmo, né? Então, eu acho que eu entendi o que eu tô querendo dizer. Sabe quando dizem que, por exemplo, quando o cara ele perde a visão, ele aumenta a capacidade de olfato ou de tato? É bem que isso aí que você tá falando mesmo. Então talvez você consiga viver mais na sua mente, assim como um cara que perde a visão consegue aguçar mais o seu olfato, talvez a sua mente seja mais requisitada e ela consegue trabalhar melhor. Você percebe isso de alguma maneira? Analisando agora, já que você falou, é bem isso mesmo. Como eu fico ter mais essa privação, né? De movimento, sair sozinho. Aí eu acho que acaba acarretando isso mesmo. Uhum. A mente fica mais aguçada, né? A sua criatividade aumenta de alguma maneira? Você cria coisas, histórias, visões, alguma coisa nesse sentido? Criatividade eu tô trabalhando pra isso, né? Mas é mais no quesito analítico, sabe? Uhum. De percepção. Acho que vai nesse sentido. Vai nesse sentido falando. Então, eu tenho meus momentos de privação. Eu fico com muito diálogo interno, né? Planejando coisas também.
pro futuro, do que eu tenho que fazer agora também. Mas chega a ser uma prisão, sabe? Mas eu tenho muito esse contato comigo mesmo. Então, às vezes até. Às vezes até é um potencial, porque sabe, já viu aqueles gurus, aqueles caras que meditam e ficam meses na mesma posição parados e a mente começa a trabalhar um monte, eles Sim, chegam em lugares. Eles analisam o cérebro do cara e vê que tem ondas diferentes acontecendo ali e tudo mais. eu acho que tem a ver, sim. Nunca parei pra pensar dessa forma. Tô pensando a partir de hoje, né? Legal. Meditação, você já procurou? Já. Às vezes eu faço, eu chego muito longe, assim, na meditação, né? Uhum. Mas não é sempre. Mas de vez em quando, assim, né? Quando eu tô com mais vontade, assim dizendo. Mas uma coisa é boa, assim, acalma demais minha cabeça, assim. O pessoal que tá em casa entender, hoje você não consegue mover nenhuma parte do corpo. É, eu mexo assim, ó. Um pouquinho, Uhum. mas não é. Mas eu não tenho força, né? Por exemplo, pra ficar em pé, pra levar o corpo até a boca, né? Aí eu vivo assim. Aí eu passo a maior parte do dia no meu computador, né? Que é onde eu trabalho, que é onde eu converso com outras pessoas, né? Uhum. Aí como eu não mexo a mão, aí eu uso o computador através de um dispositivo que é o mouse óptico. Como é que funciona? É tipo uma. Parece uma régua, um aparelhinho que eu ligo no computador. Aí tem um software no computador, que é o teclado, e a parte do mouse, e eu uso focando o olho. Você mexe o olho e o mouse acompanha? É, parece meio doideira, mas é assim mesmo. Caraca, ele lê sua retina, sei lá, o movimento do olho e o mouse. E pra clicar, como é que faz? Você seleciona o mouse, aí você vai onde você quer clicar. Sua colher. Ah, você clica com o olhar também? Qual que é o comando É, pra clicar, abrir uma pasta, por exemplo? você clica no mouse para selecionar ele, vai na pasta e seleciona o clique, né? Que tem o clique. Ah, abre o menu de o que você quer fazer. E aí, com o olho, você seleciona o que você quer? Não, é literalmente, eu olho pra pasta Aham. e ela abre. Ele fez até o barulhinho do clique. E pra digitar, como é que é? Aí é letra por letra, você vai olhando pras letras e vai digitando. Ah, É assim que eu faço tudo, que eu edito meus vídeos. caraca. Qual programa você usa? Você usa o Premiere ou Sony Vegas ou celular mesmo? Nossa, eu esqueci o nome. É no computador, é um da Microsoft. Ah, o que vem com o Windows já direto. Você consegue fazer toda a edição só com os olhos. Sim, Você importa a pasta, arquivo, joga lá na timeline, corta, reorganiza. sim. Caraca, que maneiro. Eu nunca vi isso. Eu era programador, assim. Você programava só com o olhar. É, literalmente isso. Que maneiro. Caraca. Eu queria fazer um vídeo bem da hora, bem caprichado, explicando. Ensinar a programar com os olhos. Vou mostrar como é que é. Mostrando como funciona. Aham. Que na verdade, esse negócio é mais as pessoas que têm uma patologia pior que a minha, né? Aham. Que é aquela doença esclerose lateral amiotrófica. Uhum.
a pessoa aperta a fala, né? Aí é mais direcionado a essas pessoas. E pra quem não tem movimento em geral, né? Uhum. Mas é uma coisa que eu construí minha vida através disso, entendeu? Você trabalhava numa empresa de programação, né? Você falou em off aqui antes da gente começar. E todo o seu trampo era assim, com esse Eu equipamento. trabalhei em 4 empresas. E era assim que eu trabalhava. E desde quando? Como é que você aprendeu a usar esse equipamento? Desde adolescente que você começou a treinar? Não, acho que eu tinha por volta dos 24 anos. Uhum. Aí eu tava tendo dificuldade pra usar a mão. Porque eu digitava com o teclado virtual do computador, né? Ah, quando você tinha no movimento da mão, você conseguia É, clicar. Uhum. aí eu clicando nas letras, né, pra escrever. Mas aí com o tempo começou a ficar difícil. Uhum. Aí foi meio que um milagre, assim, propriamente dito, que um conhecido, né, que eu trocava ideia, ele usava. Aí ele entrou em contato comigo. Não, aí eu comecei a perguntar pra ele, né? Aí depois de tudo esclarecido, minhas dúvidas, aí eu comprei. Aí desde esse dia eu uso até hoje. E é fácil de aprender? O equipamento é bem intuitivo? É bem simples de usar, mas a questão da coordenação, né? Uhum. Que aí você começa usando ele devagar, aí você vai aumentando a velocidade dele, né? Você precisa usar algo no seu rosto ou é o equipamento que só lê a sua expressão facial? Não, os seus olhos. É um outro equipamento que fica na sua frente, assim. É que eu nunca vi. Ele fica no computador lendo os teus olhos. Ou você tem que usar algo? Não, não, é só ele mesmo. Que eu grudo ele no computador, né? Através do ímã. Aham. Aí ele fica rastreando meu olho, entendeu? Caraca. Então, todos aqueles vídeos que eu vi, todos eles foram feitos com os teus olhos editados e o upload pro YouTube foi feito assim. Exatamente. Os vídeos do Instagram também, tudo assim. Caralho, que maneiro. É, só a parte da gravação, né? Sim, a gravação. Tem que posicionar no tripé assim. Aham. Aí clica lá pro gravar, eu gravo. Aí ele fica gigante. O vídeo, né? Porque eu erro, aí eu tento corrigir. Uhum. Às vezes eu me perco no raciocínio. Aí eu tenho que cortar, né? Aí eu corto ele, edito usando esse dispositivo. Você consegue explicar pra quem tá ouvindo esse programa agora como é que funciona essa separação mente e corpo? Porque a gente pensa que é tudo a mesma coisa e às vezes é, mas às vezes não é. Como é que funciona? A sua mente, ela consegue mandar o comando, por exemplo, pro seu braço levantar. Mas aí ele não respeita ou a tua mente já não vê isso como uma possibilidade? Não, eu tenho um reflexo, né? Por exemplo, meu chavão, Uhum. mexo o pé um pouquinho. Mas é falta da força, né? Muscular. Uhum. Mas eu tenho o comando da mente, né? Uhum. Aí é isso, a falta da força. E questão de dor corporal? Você sente dor por ficar na mesma postura o tempo inteiro? Ou você não sente nada? Como é que funciona? Não, pelo menos no meu caso, não. Eu não sei se outras pessoas com a mesma deficiência que eu têm dor, mas eu Você não sente dor nenhuma não. no corpo? Você lembra qual foi o último movimento que você perdeu? Putz, olha, eu acho que foi um pouco dos braços que eu tinha, né? Uhum.
Mas não foi de uma vez, foi com o tempo, né? Mas o que eu fazia, eu usava o computador, eu escrevia, aí os últimos movimentos que me veio à mente são esses. É que eu tô pensando assim, quando o pai do menino que também tem Duchenne veio aqui, ele falou, né, acho que o filho dele tinha 4, 5 anos e ele ainda caminhava, conseguia brincar um pouco ali, mas pra quem tá em casa ouvindo, entendendo, você vai aos poucos perdendo, né, os movimentos. Sim. Como é que desculpa se eu for muito invasivo aqui ou grosseiro. Pode importar o que você quiser. Como é que é você saber que você vai ir perdendo os movimentos aos poucos? Como é que é lidar com essa informação? Nossa, uma coisa que eu faz tempo que eu não penso nisso, né? Cara, eu não sei, eu tenho uma convicção meio que interna que uma hora vai melhorar, entendeu? Uhum. Não sei, que alguma coisa, um tratamento vai surgir. Uma cura definitiva eu não acredito, não. Mas pra melhor, assim, né? É isso que acaba me ajudando. Pensar de uma forma melhor do que eu tô hoje, né? Você tem uma fé de que alguma coisa vai acontecer e isso te permite viver em paz. É fé. Exatamente isso. Uhum. E essa fé você adquiriu depois que você teve contato com... Que eu vejo que você cita bastante a Bíblia, né? Essa fé você adquiriu depois de ter contato com esse mundo? Ou você descobriu primeiro a fé como uma intenção humana, um pensamento inato do ser humano? Vou ser sincero, é mais uma convicção interna minha, entendeu? Uhum. Mas o que a Bíblia afirma, bem que me traz, né? Que tem muitos relatos, Uhum. né, de curas ali. E eu acredito. Pode ser que possa ser depois de um longo processo, né? Ou através de algum medicamento, tratamento. Não sei, né? O futuro é mistério e a Deus pertence. Uhum. Tenho essa visão. Quando você... Como é que funciona? Como é que te explicam? E quando te explicam o que você tem? Quando que vem essa informação, assim? Você vive a infância e você não tem a consciência de uma criança, né? Você não pensa na vida ainda. Quando que as pessoas têm que te explicar e como é que foi? Você lembra disso? Não, na verdade, nunca foi explicado, né? Uhum. Diretamente assim, mas eu entendia. E eu acho que o não ter explicado, né? Me deu força pra seguir enfrentando, né? Fazer o que eu posso. Aí. Isso meio que me ajudou. Não me contar, né? Uhum. Quando eu criança, você vai parar de andar, você vai usar o respirador e tal. Mas nunca me contaram assim. Eu fui descobrindo eu mesmo, né? Com o que falavam, depois eu mesmo pesquisando, né? Aí, conforme eu fui crescendo, eu fui tendo a noção Uhum. do que eu realmente tinha. Então essa fé que você relatou foi o que te manteve tranquilo perante a situação que
que você entendeu que você ia ser obrigado a passar pela sua vida? Eu não sabia, né, que eu ia passar por todas essas coisas. Mas eu sempre tive a fé, né, de que Deus ele prepara os caminhos pra mim, me guarda dos perigos, né? E eu tenho consciência, assim, de que eu vou passar por os momentos difíceis, né? Mas que por fim eu seria vitorioso. Como é que é a sua vida amorosa? Porque isso é uma necessidade humana, né? Todo mundo tem isso. Como é que é essa experiência pra você? Ah, quando eu era adolescente, assim, eu sempre pensava nisso. Aí eu fui ter a consciência, né, de que é preciso a gente ter atributos, né, que a outra pessoa procura. E com o tempo isso foi se resolvendo, né? Fui crescendo, me formei. Aí eu tive minha primeira namorada. Foi bom, foi um namoro bom, bem produtivo, assim. É aquele namoro, né, que transforma um menino em homem, sabe? Eu ganhei maturidade, aí não deu certo, aí eu tive outro, que foi muito bom também, agregou muito na minha vida, fez muito feliz. E eu creio que isso é uma questão delicada, né? No nosso mundo, assim, né, a gente que tem deficiência. E eu acredito que o segredo é mais você ir evoluindo como homem, né? Você tem um objetivo grande que você persegue, você querer ser um cara melhor, né? Pra agregar a vida da outra pessoa. É mais isso, né? Uma coisa que eu não chego a refletir muito. Uhum. Qual que é a coisa que você mais reflete durante o seu dia? Nossa, futuro. Futuro? É porque eu tenho. Que hoje em dia muitas opções, né? Pra gente estar colocando nossa atenção. É que é preocupando, né? Às vezes não conseguir dar conta. Mas a gente vai se adaptando e colocando energia no que mais se adapta a gente, né? Você pensa no futuro com planos de projetos que você quer fazer? Nesse sentido que você fica refletindo? Coisas que você quer criar, coisas que você quer inventar? É, coisas que eu gosto muito, né, de produzir. Uhum. Aí eu penso muito em trabalhar com isso. Aí eu sigo engatinhando, né, além do trabalho que eu faço. Mas eu engatinho nessa, nessa parte, né? De ser um influencer, digamos assim. É, o influencer, eu trabalhar com o YouTube, que eu acho que eu tenho mais afinidade. Uhum. Mas tratando a superação de uma forma diferente, né? Trazendo nela o autoaprimoramento, né, pessoal? Tipo, você superando as dificuldades, mas ao mesmo tempo que você supera, você evolui, né? Nas outras áreas. Então, o seu maior sonho hoje é motivar as outras pessoas com a sua experiência? Sim, mas criando uma coisa legal, assim, diferenciada, sabe? Uhum. Tratando a superação, busca da realização.
dizer assim, né? O que mais te incomoda no dia a dia? Olha, eu acho que fica muito tempo parado. Tipo, você fica de boa um período, chega uma hora que começa a cansar, né? Começa a incomodar. Uhum. E aí, como é que você resolve isso? Eu vou ler um livro, vou ver um vídeo no YouTube, né? Uhum. Ou às vezes, quando dá pra sair, eu saio. Bem isso, né? Eu vou nas coisas mais produtivas. Uhum. E ler livro, você usa aquele equipamento também? Também. Aí você lê no computador. Eu uso aquele Kindle, né? Que é a biblioteca eletrônica. Uhum. Aí eu, desse jeito. Uhum. Aí eu passo as páginas, aí eu grifo também, usando esse dispositivo. Eu anotei uma pergunta aqui, não sei se faz sentido. Você sente uma separação entre mente e corpo? Não. De boa, assim, não sinto essa separação. A separação é porque a mente ela é rápida e o corpo ele é limitado. Uhum. Não sei se explicou a pergunta. Eu anotei mais por. Eu tava tendo ideias, eu anotei, eu não sabia se faria sentido. Bem isso. Uhum. A mente. Na mente não tem nenhum impacto, né? Essa síndrome. Nenhum impacto na mente, né? Não. Da doença, assim. Vindo da doença, não, né? Uhum. Acredito eu, no meu caso, que não, mas eu não sei de outras pessoas, né? Eu não consigo explicar. Uhum. Não, impacto fisiológico, assim, não teve nenhum, né? Mas você passou por algum período de depressão, de ansiedade, alguma dessas patologias? Não, eu tenho os meus momentos, mas eu não acredito que seja, né? Uma coisa crônica de ansiedade, depressão, Uhum. mas é uma coisa passageira, Sim. que quando você muda seu foco, melhora. Quando eu vou fazer coisas mais produtivas, melhora também. Uhum. Você consegue perceber, às vezes, esse pensamento e quando você nota que ele tá aparecendo, você faz algo positivo. Produz, lê algum livro, edita um vídeo. É, bem que deixa ele passar. Aí eu vejo que aquilo só era um fruto na minha cabeça, né? Que aí eu identifico ele e não dou muita atenção. Você aprendeu isso como você... Eu vi que você leu aquele Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? É, Que é do Joey Dispenza. É dele? exatamente. Eu li esse livro também. Você aprendeu com ele esses princípios de não... Na verdade, isso daí reafirmou Uhum. o que eu fazia, né? Não alimentar, enxergar a lei, né? Então, pela sua própria experiência, você chegou nessa conclusão de que tinham pensamentos que não eram você ali. E que você não precisava levar eles em consideração. Só pela sua própria experiência você conseguiu sacar isso. Foi. Aí eu vejo que é pensamento de coisas que não me convém, né? Como que você percebeu isso? Porque é muito difícil, né? Normalmente a gente é dominado pelos pensamentos e a gente acha que nós somos eles, né? Sim, às vezes eu sou dominado, mas a maioria das vezes não. Aí como que eu percebi isso foi com muita reflexão, sabe? Uhum.
Aí eu descobri isso como uma ferramenta muito poderosa, né, pra me ajudar. E aí quando você leu Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, você reforçou esse ensinamento. Sim, Uhum. esse livro aí foi um divisor de águas na minha vida, assim, primeiramente vem a Bíblia, em segundo lugar ele. Você vê também a importância que ele teve pra mim. E tem o outro dele também que é Você é o Placebo. Já leu esse? Não, foi só desse autor, foi esse livro só. É muito bom esse também, Você é o Placebo. Isso é bem interessante. Vou procurar ler ele, sim. Como é que você descobriu ele? Uma influencer. Não sei se eu posso citar o nome dela aqui. Não tem problema. É que eu não lembro sobre o sobrenome dela, mas é Natália uma coisa. Uhum. É uma loirinha. Aí eu vi ela no... em um dos vídeos dela, né? Que foi um livro que ela leu, que ajudou muito, né? Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui. A tua relação com Deus, a gente falou, né? Você sempre. Você nunca se revoltou com ele, né? Você falou no início da entrevista. Quando você era criança, você tinha algum sonho específico? Nossa. Não, mas eu gostava muito de carros, né? Uhum. Jogo de videogame, de carros, filmes, né? Eu era muito fissurado com isso, assim. Mas eu não tinha um sonho específico, né? Qual videogame você jogava? Nossa, quando eu era pequeno, o primeiro que eu tive foi o Nintendo, depois o PlayStation 1, PlayStation 2, o Xbox 360. Aí eu sempre jogava jogo de corrida, de for Speed, né? Uhum, Mais sim. propriamente dito. Hoje você consegue jogar também com aquele equipamento? Não, ele não é tão preciso, né? Pra Uhum. jogar. Mas tem um, tipo um joystick, né? Pra quem não tem os movimentos que usa pra jogar. Eu não sei se daria certo. Tá. Mas então hoje você não joga. Não. Mas eu gosto muito. Eu acho muito legal, eu gosto muito. Então seus hobbies principais hoje são quais? Leitura. Vejo muitos vídeos no YouTube, né? Uhum. Que apesar com o tempo vendo esses vídeos é uma coisa que me influenciou muito positivamente. Que fez eu crescer como pessoa também. Esse é um dos hobbies, ver vídeos, né? Uhum. Leitura. Que mais? Planejar, gravar, editar meus vídeos. Quando dá, eu tô sempre em contato com a natureza. Uhum. Ir em parque, ir em praia. Basicamente é isso, né? Eu tô sempre à procura aí de coisas que me agradam, que fazem eu crescer, né? Sempre quando a gente vai chegando no final da entrevista, eu peço pro convidado relatar qual foi o seu ponto mais baixo na vida e o ponto mais alto na vida. Olha, eu acho que o meu ponto mais baixo foi quando eu precisei usar o inspirador de dia, né? Pra ir pros lugares, né? Porque antes não era um respirador que eu tinha bateria nele, que me dava autonomia.
Mas quando eu comecei a precisar usar, foi uma época assim, de muita confusão pra mim. Hum. Porque eu não sabia o que fazer, né? Eu acredito que muitos com essa doença passam por isso. Quantos anos você tinha quando você teve que usar durante o dia mesmo? Acho que uns 23. 23. Antes disso, você conseguia passar o dia respirando normalmente. E aí, quando você teve que usar durante o dia, você sofreu um baque. Exatamente. É, porque a gente fica meio confuso, né? Tipo, aquele medo às vezes de não ser aceito. Por causa da estética do equipamento? Isso te preocupou? É, mas a estética. É, isso meio que me deixou confuso, né? Porque eu pensava, caramba, eu vou ficar mais limitado ainda. Mas, mas eu consegui me adaptar. Não sei como, Uhum. mas eu acho que é mais deixando o tempo passar, né? Interessante, a tua principal preocupação quando você soube que você ia ter que usar o respirador durante o dia foi mais pela questão estética do equipamento. É, isso que é a questão, né? De pensar de estar ficando mais limitado, né? Uhum. Porque o medo também era de ficar mais difícil ainda pra eu sair. Mas o medo, ele era maior na minha cabeça. Hum. E eu vi que dava pra se adaptar, né? Aí com o tempo eu consegui esse aparelho que mudou bem, que me deu muito mais qualidade de vida também. Uhum. Porque Ele, quando eu não usava, eu me sentia mal, entendeu? uhum. Ele é a bateria e na tomada. É, Quanto tempo de bateria ele tem? 3 horas e 20. Uhum. Na minha pressão, né? Porque dependendo da pressão, se é alguém que usa uma pressão mais forte, aí dura menos, né? Uhum. E na tomada ele funciona normalmente enquanto carrega a bateria. Então você pode sair, ir pros lugares, você tem 3 horas de autonomia, mas no lugar você sempre pluga, como tá plugado aqui agora, né? Exatamente. Uhum. E ele também melhorou a sua respiração ou ele mantém no nível que você tinha antes de começar a usar? Ele mantém, né? E deixa minha respiração normal. Uhum. Que é o que impede, na minha visão, de não ter muito gripe, pneumonias, né? Da minha visão, acho que ele protege disso. Da minha visão, eu acredito que ele dá mais longevidade, né? Uhum. Porque ele faz o pulmão trabalhar mais completamente, vamos dizer assim, né? Uhum. Que sintomas você sentiu nessa época que você teve que começar a usar durante o dia? Como é que você sentiu isso? Muito cansaço Uhum. e falta de ar, né? Aí forçava muito a musculatura. Aí eu precisava usar, né? Porque se eu não usasse, eu ficar forçando o coração, né? Eu acabava morrendo. Mas deu uma qualidade de vida absurda. Uhum. Eu passei a aproveitar mais os momentos. E o ponto mais alto da sua vida? Olha, eu acredito que seja agora. Que eu tô numa consciência melhor. Uma fé maior também, né? Tendo muitos planos pra querer realizar. Eu acredito que hoje seja. Você considera que você está na melhor fase da sua vida?
pelo trabalho mental que você vem fazendo e os conhecimentos que você adquiriu sobre essa coisa que a gente conversou, né? Desse domínio da mente, etc. Sim. Hoje eu me sinto até mais alto, né? Propenso aí subir mais ainda. E ter a consciência também que vai ter as crises e as dificuldades. E antes da gente encerrar, a gente sempre pede pro convidado dar uma palavra pra quem tá ouvindo em casa agora. O que você falaria para as pessoas sobre a vida? Eu diria que a vida ela não é uma linha reta, que sempre vai ter altos e baixos. Diria pra pessoa não ter vergonha, não se culpar por às vezes estar num momento ruim da vida, né? Seja qual ele for, para essas pessoas fazerem o que está no controle delas, procurar aperfeiçoar a mentalidade, o espiritual também, o físico também, na medida do possível. E dizer também que a vida, para ela ser vivida de uma forma mais plena, ela precisa de sabedoria. Que a gente tem que procurar ter mais sabedoria para estar aproveitando melhor. Essa é a única vida que nos resta. Ô Lucas, obrigado pela presença aqui no programa. Que isso, eu que agradeço. Parabéns pela tua história e pelo teu canal também. Quem quiser acessar, como é que é o nome do canal? Além do próprio limite. Além do próprio limite. Você tá postando semanalmente lá, né? Sempre que você tem uma ideia, você posta. Não é diário, né? Não é todo dia, mas eu consigo, por enquanto, uma vez por semana, né? Além do próprio limite no YouTube e o Instagram. Lucas Barbosa, tudo junto, _Fonseca. Boa. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.